Boa noite! E olha nós aqui novamente no nosso podcast de terça-feira, Cris Brasil Real, e hoje trazendo a ilustre visita de um grande amigo meu, um grande colega deputado também, melhor presidente que a casa já teve, a Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que para mim, meu orgulho, está no PTB e, enfim, fala por si, né? O nome dele fala por si. Quero dar uma boa noite para o Eduardo, boa noite para o Moisés e para vocês todos que toda terça-feira, 9 horas da noite, têm nos assistido. Boa noite, Cris. Boa noite, Moisés. É um prazer enorme estar aqui com você e vamos debater. É bacana isso. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui nessa conversa porque o Eduardo Cunha protagonizou bastante um dos eventos mais importantes da história recente do nosso país, que foi o impeachment de Dilma Rousseff. E ele lançou esse livro aqui, que tem um nome muito sugestivo, né? Que é o Tchau, Querida, que foi o encerramento de uma ligação, né, do Lula com a presidente. Ou seja, ele batizou o que se tornou aí uma frase célebre, viralizou. E, assim, o livro, de antemão, adianto para vocês que estão nos assistindo, que é maravilhoso. Para você que quer conhecer os pormenores da atuação no impeachment, esse livro é excelente. Mas é lógico que o Eduardo Cunha faz uma retrospectiva histórica muito boa também no livro, e vai pegando ali os antecedentes que levaram à situação. E o que me leva a uma questão importante. Eduardo Cunha, o senhor, como que o senhor avalia que foi assim, o começo do grande problema da Dilma no governo, no segundo mandato dela, que levou para essa... Bom, em primeiro lugar, nós temos que criticar o processo de reeleição, né? Porque, na verdade, o grande problema que aconteceu com a Dilma no seu segundo mandato foi o fato de querer buscá-lo, né? Se ela não tivesse buscado o segundo mandato, não teria acontecido o problema. Então, na verdade, ela fez, e eu trago isso no livro com muito detalhe, ela fez um estelionato eleitoral, com a maquiagem da situação econômica, que, aliás, repetiu o que o Fernando Henrique Cardoso fez em 98. Porque o Fernando Henrique Cardoso, em 98, ganhou a reeleição no primeiro turno e imediatamente fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional para trazer 40 bilhões de dólares para as reservas brasileiras, que o país não tinha um centavo no cofre. Estava numa situação deprimente cambial naquele momento. Então, a Dilma também, que veio com uma sucessão num processo daquelas manifestações de 2013, porque é importante a gente rememorar. Você tinha uma situação que a Dilma começou o seu primeiro mandato e estava com nível de aprovação bastante elevado. E quando houve aquelas manifestações de 2013, que começou pelo fato de alguns buscarem contestar o aumento das passagens de ônibus aqui em São Paulo, e a partir daquele momento virou um protesto generalizado sem as pessoas saberem por que estavam protestando. E a avaliação que se teve naquele momento, que aquilo era uma crise de representatividade, ou seja, as pessoas que estavam ocupando os cargos públicos não estavam representando os seus eleitores. É mais ou menos essa a conclusão que a gente chegou. E te digo mais, Cris Moisés, a pesquisa que eu fiz aqui no estado de São Paulo mostra, por exemplo, que 88% dos eleitores não lembram quem votou para deputado em 2018. Quer dizer, a crise de representatividade ela existe até porque eu não tenho identificação, eu não me lembro quem eu votei. Então, a Dilma saiu daquela popularidade extremamente elevada e caiu, assim, queda livre. E isso em 2013 que a gente está falando. Mas, com tudo isso, ela ainda conseguiu contornar para disputar a reeleição, só que para que pudesse ter sucesso, ela partiu para um processo de maquiagem da situação econômica. Lembro que ela baixou o custo da luz. Da luz, aquela medida provisória 579, que depois virou um caos de um tarifácio de energia elétrica. Enfim, tem uma série de fatores. O que aconteceu? Ela venceu. Ela venceu, mas não convenceu. Ela venceu, mas não ficou representando quem quer que seja dos seus eleitores. E o que se deu? Uma coisa muito curiosa. A Dilma não tinha nem tomado posse do seu segundo mandato, as pessoas já estavam pedindo impeachment dela. É verdade. A Dilma não tinha tomado posse do segundo mandato, parecia que já era um governo em fim de governo. E era efetivamente um governo em fim de governo. Então ela nem tinha equipe mais. Não tinha, não. Aí ela deu um cavalo de pau na economia, e esse cavalo de pau na economia, que ela veio e trouxe Joaquim Levy, aquelas coisas todas para fazer um arroxo econômico, aquilo levou à deterioração da imagem e da credibilidade que ela poderia ter de quem se reelegeu.
Então ficou muito semelhante ao que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, que se lembra bem, no início do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, teve aquela crise cambial, troca de presidente do Banco Central, uma CPI, um escândalo Marca-Fonte Sindan, e aí acabou a prisão do presidente do Banco Central por causa da mudança da política cambial. Foi um escândalo que acabou com o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. A mesma coisa aconteceu com Dilma. Então, ela, com a perda dessa credibilidade, com essa maquiagem que ela fez, ela ficou uma presidente capenga. E aí você vê aquela situação que culminou logo no início do segundo mandato dela, com a minha eleição para a presidência da Câmara, em confronto com ela. E se você fizer uma análise, Cris, você vai ver o seguinte: o volume de votos que o candidato dela, que me enfrentou, teve, foi mais ou menos o mesmo número de votos que ela teve para tentar evitar o processo de impeachment em 1 ano e 4 meses depois, cerca de 130 votos. Então a gente ali isso eu não me lembro. já havia a deterioração dela, já começou ali. Não foi no curso do segundo mandato dela. Entendeu? Ela não tinha mais uma base parlamentar, ela perdeu a base parlamentar. A Dilma ela também gostava muito de bater nos outros, mas na hora de apanhar ficava chorando. Fato. Gostava de bater nos outros, mas na hora de apanhar chorava, que era uma beleza. No final das contas, aquela história da eleição, que ela estava muito próxima do Aécio, essa é a grande verdade, e que os votos do Nordeste foram computados horas depois, deu uma sensação, que não se pode falar, mas eu falo, não estou nem aí, de que aconteceu alguma coisa naquele processo eleitoral. Vocês não precisam falar, deixa que eu falo isso. E isso causou uma revolta muito grande também da população que tinha votado para eleger o Aécio Neves na época, e não a Dilma Rousseff. O Aécio queria ganhar aquela eleição? Óbvio que queria. Não, claro, ninguém disputa uma eleição para perder, né? Mas o tem problema é que o Aécio perdeu aquela eleição em casa, essa que é a verdade. Se o Aécio... É impossível você achar que um sujeito que tinha sido governador 2 mandatos de Minas Gerais e tinha sido eleito senador por Minas Gerais, ele vai perder a eleição de presidencial em Minas Gerais. Se ele tivesse ganho em Minas Gerais pela diferença que ele perdeu, o Aécio era o presidente da República. Ele foi ganhar em São Paulo por uma diferença de 8 milhões de votos em São Paulo. E, no entanto, perdeu em Minas Gerais. Ele não podia ter permitido isso acontecer. E aí aconteceu um erro político do Aécio, porque ele escolheu mal o candidato a governador de Minas Gerais que ele colocou no partido dele naquele momento. Que trouxe de volta o Pimenta da Veiga, nada contra o Pimenta, mas o Pimenta estava afastado da política. E o Pimenta tinha sofrido um processo em Minas Gerais igual o Dória e o Serra sofreram em São Paulo. Ele tinha sido eleito prefeito da capital, renunciou 1 ano e 3 meses depois para ser candidato a governador, não foi nem para o segundo turno e acabou na política. E aí retornou pelas mãos do Aécio para suportar uma candidatura presidencial. Então o Aécio errou na política ali. O candidato do PT jorrando dinheiro, mas jorrando num grau que a campanha foi, acho que, a maior campanha que eu já vi na minha vida. Gente, mas se beneficiou de um desgaste, né? Porque o Aécio tinha uma Anastasia que renunciou para ser candidato ao Senado, o vice não tinha identidade, que deveria ter sido o vice, que deveria ter sido o candidato e que era o governador em exercício. Então, o Aécio perdeu a eleição, na minha opinião, na política. Errou. Ele perdeu na política. Faz sentido. Mas... fato é que ela já entrou realmente com toda a antipatia do universo, né? O problema da reeleição. Exato, você tem razão. É o problema da representatividade. Lá junto com ela, que todo mundo odiava, né? E botou Joaquim Levy na economia, que era um cara muito mais à direita liberal do que o que ela esperava que ele fosse. Eu não diria nem a palavra direita liberal, eu acho que o Joaquim Levy é um erro cotidiano, né? Um erro de economia que não dá. É um tecnocrata que não poderia nunca comandar um processo de política econômica. Ele gostava de dormir lá, né? Ele poderia executar alguma coisa dentro de uma linha que foi colocada. Ele era mesmo guarda-livros, sabe? Com aquela história do contador. Ele não era o controller, ele era o contador. Então, como era um guarda-livros, ele foi fazer aquela receita clássica de arroxo, que todo mundo sabia que não ia dar certo naquele momento, até porque faltou a representatividade. Então ele ficava brigando ali numa circunstância absolutamente maluca. E ali tem pontos que eu coloco no livro
porque são muito importantes, né? Porque criaram uma áurea política e dizer que a gente impediu ela de aprovar as medidas que poderiam dar certo na economia. No entanto, eu provo no livro que nós aprovamos todas que ela queria para a economia. O confronto que a gente teve com a Dilma se deu muito mais nas pautas do PT do que necessariamente nas pautas de governo. Por quê? Qual foi a grande briga que eu tive com a Dilma no exercício da presidência da Câmara? Questão de aborto? Redução da maioridade penal. Ah, foi verdade. Né? Eu aprovei na Câmara, ficou parada no Senado e foi um confronto com ela que não teve tamanho. A reforma trabalhista, que acabou nem sendo aprovada no governo, acabou sendo aprovada depois no governo Michel Temer. Então, o que acontece? A gente aí tem que lembrar que foram pautas... É uma coisa, eu relato até aí que eu cheguei a sentar com a Dilma e a Dilma me cobrou porque que tinham tirado a Petrobras, porque a discussão o nome não era reforma trabalhista, era terceirização de mão de obra. A gente estava permitindo a terceirização da mão de obra, legalizando, regularizando a terceirização da mão de obra para diminuir as ações trabalhistas. E o que acontece? Ela virou, mas por que vocês excluíram a Petrobras da terceirização? E, no entanto, 48 horas depois, foi para o palanque na rua do 1º de maio para nos esculhambar, para dizer que a gente estava fazendo a precarização do trabalho. Então, eram pautas de natureza política, foram pautas contra o PT. O problema do aborto, foi bem lembrado aqui pelo Moisés antes, esse confronto começou já muito antes, né? Começou porque a Dilma era favorável ao aborto, todo mundo sabia disso. Com certeza. Então, o que aconteceu? Em 2010, quando ela veio o primeiro mandato dela, na primeira eleição que ela disputou, ali naquele momento, o partido que eu estava veio com ela para a eleição. O Michel Temer era o candidato a vice. E o grande confronto que teve foram que as lideranças evangélicas que estavam cobrando a posição dela com relação ao aborto. E ela teve que assinar um pacto, efetivamente, que ela não iria patrocinar a legalização do aborto. Então, aquilo ali criou um problema de natureza até pessoal. Realmente é verdade. Imagino. É verdade, esse ponto é verdadeiro. E se você tiver curiosidade de olhar, mesmo na campanha de 2014, onde eu fiquei numa posição, como eu era líder do PMDB, o PMDB estava na chapa, ao mesmo tempo eu já era presidente da Câmara, candidato a presidente da Câmara, eu estava numa linha muito distante do posicionamento dela, mesmo que o meu partido estivesse com ela, na eleição presidencial. E, no entanto, tem um vídeo colocado aí dela presente na Assembleia de Deus aqui do Brás, onde eu coloco que havia uma portaria do governo dela que estava autorizando o aborto ilegal. E que foi uma atuação minha, e é verdade, em cima do então ministro da Saúde, para que revogasse aquela portaria. E eu praticamente o obriguei à revogação daquela portaria. Não, o Quioro. O Quioro. Eu tinha comentado com o Cunha aqui antes de você chegar, né, antes de começar a live, que isso é um fator muito importante, porque eu conheci o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, que iniciou a divulgação da tentativa do PT de implantar o aborto no Brasil e que que popularizou um manifesto assinado por vários bispos em 2010 a respeito dessa questão do aborto. E assim, né, eu não sabia do papel que o Cunha tinha tido em todo esse processo. Assim, ele foi um grande protagonista durante até o impeachment, de uma campanha de atuações assim que foi bem antipetista, entendeu? Foi mesmo. Foi bem antipetista. E eu não tinha conhecimento do Cunha como essa pessoa que tinha tido toda essa relevância contrária ao PT. Colocou pessoas conservadoras. Foi uma grande articulação. Agora eu queria te fazer a seguinte pergunta. Claro. Você não acha que faz falta no governo Bolsonaro um articulador dessa natureza para fazer as coisas darem certo? Veja bem, o que acontece é o seguinte, você tem alguns momentos em que você tem que ter algum tipo de atuação. O que acontece? Aí vem uma crítica ao processo de reeleição, como eu já fiz, né? Como você está na busca da reeleição, a articulação ela passa a ser diferente, né? Se você, no exercício do mandato, é um tipo de articulação. Eu acho que o Bolsonaro, ele sofreu na primeira metade do mandato dele, digamos assim, a perseguição implacável
do destempero do Rodrigo Maia. E, consequentemente, ele conseguiu superar isso e conquistou uma maioria na Câmara, a despeito ou não de que você possa achar que teve ou não articulação. Se não teve no primeiro biênio dele, nesse momento até o tem. Ele está com o Ciro Nogueira lá, ele está com um conjunto de fatores Ele lá. agiu, né? Ele agiu com a eleição do Arthur Lira, estancou esse processo de deterioração que o Rodrigo Maia estava combatendo. O Rodrigo Maia ele fez um papel que eu não fiz como presidente da Câmara, ele foi o verdadeiro opositor, mas só que ele não teve a coragem, até porque ele é covarde, de dar continuidade àquilo que ele deveria ter feito se ele entendesse que cabia. Porque não adianta eu querer discutir, dizer que cabe o impeachment ou cabia o impeachment, mas ele não teve essa coragem. Porque mesmo que tivesse tido o crime de responsabilidade do Bolsonaro, que não houve, completamente diferente do que aconteceu com Dilma, ainda assim, que se houvesse o crime presente, eu duvido que o Rodrigo Maia tivesse coragem de dar continuidade a um processo de impeachment pela covardia do comportamento dele. Então, essas coisas em política, é preciso que as pessoas não sejam covardes. Então, ele quis terceirizar esse suposto pedido de impeachment numa candidatura à sua sucessão. E aí o Bolsonaro venceu. E entrou o Arthur Lira, que tem um comportamento extremamente correto. Aquilo estancou a crise que poderia ter ocorrido se o Arthur Lira não tivesse vencido a eleição. Mas, por outro lado, o Bolsonaro se descuidou do Senado e criou, praticamente, nós temos um Senado hoje de maioria oposicionista. Sim. E essa maioria oposicionista do Senado do Bolsonaro é que quase comprometeu todo o projeto dele. Você pega, por exemplo, essa CPI da pandemia, que é aquele circo que foi botado, aquele circo se deu por falta de maioria do Bolsonaro no Senado. Então, aquilo ali é uma coisa grave, porque com os meios de comunicação querendo gerar aquelas imagens, porque se não tivesse os meios de comunicação querendo que aquele circo acontecesse, o circo não teria plateia. O problema todo é que os meios de comunicação queriam. Então, deram a plateia para aquele circo numa coisa que tentaram, que passou hoje. O que aconteceu com a história? Nós tivemos a pandemia, que estamos vivendo até hoje. Bolsonaro pode ter a opinião que tenha sobre a pandemia ou sobre a vacina, mas o governo dele não faltou nada com relação à vacina. Pelo contrário, quem começou a vacinação ou trazer a vacina para o Brasil foi o governo do Bolsonaro. Uhum. Quando se associou ao estudo da AstraZeneca, antes de existir a vacina. Não é essa história que foi o Dória com a Coronavac, que bobagem. Isso veio 6 meses depois e o Dória fez aquele cavalo de batalha dele e terminou como está aí. A Greta Garbo terminou no Irajá. Então, essa é a situação real do que aconteceu. Então, esse circo só não andou porque a plateia buscava um resultado final. E qual foi o resultado final que o Bolsonaro fez que prejudicou o atendimento da situação da pandemia do Brasil? Nenhum. Você pode ter o direito de opinião, o que quer que seja. Bolsonaro pode não ter querido tomar vacina, pode não acreditar na vacina pessoalmente, é um problema, um direito dele. Agora, a população brasileira que acreditou e que quis ser vacinada, ela teve presente, ofertada pelo governo, todas as condições para que isso ocorresse. Então, essa é a diferença que a gente tem que marcar. Você não é obrigado a colocar as pessoas com as opiniões pessoais no exercício da atividade do governo. Pelo contrário, mostra uma grandeza, mostra que eu sei separar o papel de chefe de Estado, de chefe de governo, do meu papel pessoal de político e de opinião que eu possa ter. Então, eu penso desse jeito, mas eu sou presidente da República, eu tenho que fazer isso, não tem jeito. Então, essas coisas todas, o Bolsonaro, na sua articulação, que aí para chegar à conclusão do que você perguntou, ele conseguiu contornar na Câmara, conseguiu uma maioria na Câmara, ele focou, talvez, nisso, e aí perdeu a maioria no Senado. Por isso que agora, no processo de reeleição, embora seja 1/3 do Senado que seja renovado, o Bolsonaro está jogando todas as fichas para que possa, nas eleições majoritárias, que o Senado é uma eleição majoritária, está aqui a Cris, que vai correr pelo estado de São Paulo, aí é uma eleição majoritária a qual aqueles que estão vinculados digamos assim, ao apoio ao Bolsonaro, se ele vencer essas eleições na maioria dos estados, ele vai conseguir ter uma governabilidade completa, porque na Câmara, qualquer que seja a circunstância hoje, ele sairá com maioria. Porque os partidos que o estão apoiando na sua reeleição, somados, têm maioria. Uhum. Então, falta a ele, na disputa, ter uma maioria no Senado Federal. Daí a importância das eleições do Senado. Tudo bem. Deixa eu aproveitar, primeiro, a sua presença aqui, de vocês que estão nos assistindo aí, para perguntar para o Eduardo, porque o Eduardo é uma das poucas pessoas que viu e esteve presente durante todo o processo de articulação que levou ao impeachment da Dilma.
Eduardo lembra bem que eu fui a primeira mulher que ficou contra a Dilma nesse processo de impeachment, porque as outras deputadas não queriam. Você lembra disso? Estavam com vergonhinha porque ela era mulher, lembra disso? Cris, eu falo sempre isso é um dos discursos, inclusive, que a minha filha, que é pré-candidata no Rio de Janeiro, a gente usa. Qual é o grande problema que você tem hoje na bancada feminina como um todo? É porque as pessoas confundem a feminino com feminismo. Oh. Então, existe uma diferenciação muito grande. Então, quando você pega a bancada feminina, hoje ela é uma bancada feminista. É verdade. Então, consequentemente, você tem apenas, você pega a maioria das Militância, deputadas, né? elas são militantes de esquerda, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Então, você não tem as pessoas ocupando o mandato de deputada federal que são do espectro conservador. Não existe. Também tampouco com o Senado. O Senado, como eu não estou convivendo com o Senado, eu nem quero afirmar exatamente o que está acontecendo, porque eu não conheço uma parte das que estão lá. Mas as deputadas eu conheço. Então, consequentemente, ali naquele momento, você, como parlamentar feminina e não feminista, tinha um contraponto muito grande com relação às parlamentares que estavam lá. Então, aquela chamada bancada feminina, na verdade, era uma bancada de apoio à esquerda, ao PT. Então, era a bancada que defendia o aborto, era a bancada que defendia tudo aquilo que a Dilma, de uma certa forma, concordava e pregava e não conseguia exercitar, porque não tinha maioria para isso. Então, quando você exerceu esse papel você estava à frente da presidência você colocou do PTB. muito bem, exatamente, você colocou muito bem por uma razão muito simples. A Dilma era mulher, então quem ficasse contra ela seria ficar contra as mulher. Mulheres. Não, eu defendo e acho até que nós deveríamos, e tentamos votar isso, ter um percentual de cadeiras reservadas para as mulheres no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Mas isso necessariamente não signifique que você, exercendo um mandato, seja de deputado, senador, presidente da República, governador, por fato de você ser mulher, eu não vou lhe contestar, porque você sendo mulher, eu estou lhe agredindo. Eu estou agredindo, de uma certa forma, o gênero. Não é isso. Nada a ver, né? Existem pessoas... Para isso que existe presídio feminino e masculino. Tem presos femininos e masculinos. Não significa que você não pode prender quem não praticou atos por ser mulher ou por não ser uma mulher. Não é por aí o problema. O problema é uma circunstância que nós temos que defender a representatividade. Eu volto àquele ponto do início. E não significa que defender a representatividade eu tenho que fechar os olhos para que essa representatividade pratica. Então, o que você fez? Você fez o papel correto. Você contestou aquilo que deveriam ter contestado. E essa desculpa que por ser mulher, estou sendo agredida porque eu sou mulher, eu estou sendo tirada por ser mulher, essa história é desculpa de esquerdista. Desculpa de esquerdista, porque bate igual homem, mas quer apanhar igual mulher. Por aí. Bate igual homem, mas quer apanhar igual mulher. Quer cuspir na cara, quer peitar os caras, mas na hora de aí fica... que medo. Não, quer fingir que chora. Finge que se joga no chão. Finge que se chora. Bate, puxa o próprio cabelo. Artista. Né? Artista. Então, eu, sinceramente, eu reconheço esse seu papel lá, até porque, se você olhar a bancada feminina que tinha, eu acho que mais ou menos em torno de 10% da casa, menos 8% da casa, hoje está um pouco mais, do 8% da casa, cerca de 40 mulheres que deveriam ter naquele momento, talvez se tivesse duas que não fossem feministas, era muito. A Mariana e a Sheridan, eu acho, cara. A Mariana e a Sheridan, só. Acabou, né? É por aí. Realmente estava difícil ali. Tem uma pergunta que fizeram que se houve algum tipo de falcatrua para que o senhor perdesse o cargo. Porque o senhor falou do Rodrigo Maia, eu lembrei disso. Vamos lá. Você quer entender o processo? Eu falo para você o processo. O que aconteceu? Eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015 e o processo criou-se uma comissão processante, teve um recesso parlamentar e aí, efetivamente, a plenário da Câmara aprovou a autorização da abertura do processo de impeachment em 17 de abril de 2016. Quando eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro, uma semana depois, fizeram uma busca e apreensão determinada pelo Procurador-Geral da República, que era capacho e empregado do governo. Do PT.
do PT, do Zé Eduardo Cardoso, Isso. daquela coisa toda que nós sabemos. Né? O que aconteceu? Fizeram a busca e apreensão na residência oficial da presidência da Câmara, criaram um clima de terror no país por causa disso. Agora, uma semana depois de autorizar a abertura do processo impeachment, é brincadeira. Mas tudo bem, entraram. Imediatamente entraram com um pedido de afastamento meu no Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de afastamento entrou exatamente no momento que estava sendo julgada a tentativa da continuidade do impeachment numa ação entrada pelo PCdoB e que foi julgada uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Na hora do julgamento dessa ação, eles protocolaram o pedido do meu afastamento. Exatamente mais uma semana depois da busca e apreensão. Ou seja, nós estamos falando em 15 de dezembro. O que aconteceu? Veio o recesso, aprovou. 17 de abril, no dia 3 de maio, à tarde, entraram com uma ação pelos deputados do PT para, no Supremo, me afastar da presidência da Câmara, sob a desculpa que eu era o vice-presidente da República com o afastamento da Dilma, coisa que efetivamente não era, e como eu tinha sido denunciado no Supremo Tribunal Federal, eu não poderia assumir a presidência da República. Marcaram o julgamento dessa ação, entrou no dia 3 à tarde, para o dia 5 de manhã, sem que o relator tivesse pedido a pauta. O relator nem tinha recebido a ação ainda. Aí marcaram para o dia 5 de manhã. Estranhamente. Aí o que aconteceu? Aquele que era o relator do pedido de afastamento que foi entrado em 15 de dezembro de 2015, nós estamos falando do dia 3 de maio, ele simplesmente deu uma liminar na madrugada do dia 4 para o dia 5, me afastando da presidência da Câmara, do mandato de deputado e me proibindo de entrar dentro da Câmara. Meu Deus. Quando chegou no dia 5 de manhã, essa liminar, ao invés de julgar a ação que os parlamentares tinham entrado pelo meu afastamento, por considerar que eu não podia exercer a presidência da República, simplesmente nem julgaram essa ação. Eles confirmaram a liminar. E eu não tinha recurso. O que aconteceu? Eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade, foram assinadas naquele momento por 3 partidos, que nem o meu partido assinou a ação. O meu partido naquele momento. Quem assinou foi Solidariedade, o PSC e o PP. Ciro Nogueira assinou a ação, o PSC, os três, o Paulinho assinaram a ação. O que aconteceu? Essa ação direta de inconstitucionalidade que eu ingressei, ela foi julgada 1 ano e meio depois. O que dizia essa ação direta de inconstitucionalidade? Era para dar o tratamento, conforme a Constituição, das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a prisão em flagrante na Câmara, prevista na Constituição por parlamentar, seja na Câmara ou no Senado, tem que ser submetida ao plenário da Câmara ou do Senado em 24 horas depois. Então, as medidas cautelares teriam que ter o mesmo tratamento. Eles foram julgar isso em outubro de 17. Sabe por causa de quê? Porque o Aécio tinha sido afastado do Senado. Aí deram o ganho de causa nessa ação e determinaram que as medidas cautelares tinham que ter sido submetidas ao plenário da Casa. E o afastamento do Aécio foi submetido ao plenário do Senado. 24 horas depois, e o Aécio retornou o mandato de senador que ele tinha sido afastado. E aí o que aconteceu? 1 ano e meio depois. Ou seja, o meu afastamento, se tivesse que ter sido confirmado pelo plenário da Câmara 24 horas depois, não seria confirmado. A Cris está aqui, sabe muito bem que não seria. Aí o que aconteceu? Essa ação que os parlamentares do PT entraram, em 3 de maio... Não seria não, porque calma, ele tinha calma, o apoio calma. do Congresso. Claro, do Congresso, na Câmara. Aí o que aconteceu? Essa ação, ela foi julgada, sabe quando? Em dezembro desse mesmo ano de 2016. Você sabe por quê? Porque o relator Marco Aurélio Mello deu uma liminar para afastar o Renan da presidência do Senado, porque ele era réu do Supremo, justamente com o mesmo argumento. Só que o Renan não cumpriu a decisão. Ele fugiu do oficial de justiça, não foi para o Senado e não cumpriu a decisão. E aí levaram para o plenário do Supremo essa liminar 48 horas depois, e o plenário do Supremo não confirmou a liminar e disse o seguinte: não cabe o afastamento do cargo de presidente do Senado por ser réu no Supremo. Simplesmente a única coisa que vai acontecer é que, chamado na ordem da sucessão para exercer, mesmo que momentaneamente, a presidência da República, ele não deveria exercê-la. Ou seja, a ação que foi dada contra mim, que gerou o afastamento, não teve decisão favorável no Supremo, e a decisão de afastamento não poderia se dar daquela forma sem submeter ao plenário da Câmara. Aí nós estamos falando no dia 5 de maio, eu proibido de entrar na Câmara. O que fizeram isso para quê? Para poder me caçar. Claro. Eu não podia me defender, não podia entrar na Câmara.
Eu fui na Câmara, ameacei entrar na Câmara, começaram a me prender naquele momento. Aí, obviamente, fui para um processo de cassação em que o senhor Rodrigo Maia, eu renunciei, fui obrigado a renunciar à presidência da Câmara, porque eu era um presidente afastado capenga. Aquilo não tinha sentido, era um sentido ridículo, porque não iam me retornar o mandato até o fim do mandato. Eu não podia deixar a instituição Câmara dos Deputados ficar refém de um despreparado, que era o vice-presidente, que inclusive tentou revogar o impeachment, que foi aprovado para a Câmara uma semana depois. Meu Deus. E que não tinha preparo nem para sentar naquela cadeira. O que eu posso fazer? Foi a conjunção política daquele momento que o partido dele o indicou. Que loucura. Então, aquilo ali estava deixando o país acéfalo. E o governo Michel Temer iniciando, eu falei, eu não tenho direito com o país de permitir que a Câmara fique nesse espetáculo vergonhoso que está. Então, eu renunciei para que a Câmara tivesse a condição de buscar, porque se eu não renunciasse, eu ia ficar presidente afastado até o fim do mandato. E aquele cara ia continuar presidente da Câmara interino sem condição de eu falar no microfone. Pelo amor de Deus. Então, eu fui obrigado a renunciar. Eu não renunciei porque eu quis. E com a minha renúncia, obviamente, ela agravou mais o processo do ponto de vista de enfrentamento do Conselho de Ética. E aí eu fui para o Conselho de Ética. Essa história que as pessoas dizem, você brigou porque o PT tirou o apoio. O PT podia ter me apoiado no Conselho de Ética, eu podia ter vencido no Conselho de Ética, não ia mudar nada, porque o que vale é a decisão do plenário. Se o Conselho de Ética rejeita o processo e o plenário não confirma, a cassação é igual. Da mesma forma, se o Conselho não confirma e o plenário nega, também não caça. Então, o que vale é o plenário, tem que ter 257 votos. Se não tiver os 257 do plenário, o parlamentar está cassado, independente ou não da decisão do Conselho de Ética. Isso é baboseira. E alguém acha que o PT ia votar comigo no plenário? Jamais. Eles então, a gente já sabia disso. Agora, sem me proibindo de entrar na Câmara, só me foi permitido entrar no dia da sessão, na hora, para fazer o discurso. Para deixar bem claro o que aconteceu com você, o que aconteceu com a Aécia, aconteceu com o Renan, foi o seguinte, 2 pesos, 2 medidas. O que fizeram com você foi o contrário que fizeram com eles, para justamente, e usando os mesmos argumentos. É para provar que papel aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. E entendimento de ministro e juiz também aceita qualquer coisa, depende apenas do lado que eles estejam a coisa está muito lutando, o que é péssimo para o Brasil, que gera uma insegurança jurídica absurda e umas distorções como essa que aconteceu com o Eduardo, como aconteceu com meu pai também, que está acontecendo até hoje, e com uma série de pessoas que se opõem a esse sistema e que esperam do Brasil que a justiça seja para todos, né? E a gente sabe que não é bem assim, né, Eduardo? A justiça tem que ser o conceito de ser cega, né? Cega para que ela não possa se contaminar com qualquer coisa que tenha influência, não cega para não enxergar a justiça. Né? Exatamente, bem diferente, né? O Matheus pergunta o seguinte, olha só, em um segundo governo Bolsonaro, há mais risco de um processo de impeachment prosperar? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, aí essa pergunta dele vem aquilo que se vulgarizou no processo de impeachment. O impeachment não pode ser considerado um voto de desconfiança do parlamento. E isso está sendo vulgarizado até pelo próprio PT, porque o PT diz que o impeachment é golpe nele, nos outros é reflexo. Claro. Eles apoiaram todos os outros pedidos na história. Collor, contra o Itamar Franco entrar em seguida, contra o Michel Temer, contra o Bolsonaro, uns 150 pedidos. Então, e vão entrar com outros 300 depois que perderem a eleição e tiverem que enfrentar. Brincar. Então, essa história é o seguinte, se você considerar que o impeachment é um voto de desconfiança do parlamento, hoje todo presidente está sujeito a isso. E vai estar mesmo, não vai ter jeito. O Marcos perguntou o seguinte, o senhor recebeu algum tipo de ofensa ou mesmo ameaça dos petistas? Muitas. Pela sua atuação? Ofensas públicas, né? Não, mas você teve alguma que te deixou... Olha, veja bem, eu recebia muitas ameaças colocadas pelos telefonemas anônimos para a Câmara, por e-mails que mandavam. Tinha casos que eu tinha que mandar a Polícia Federal tentar rastrear as coisas que aconteciam, enfim, a Polícia Legislativa da Câmara. Mas eu não me intimidava com isso, não, porque eu sabia que o papel que as pessoas têm de tentar te desestabilizar, as ameaças fazem parte disso. Então, para quem tem Deus como ponto principal e sabe que nada acontece na sua vida se não for pela vontade de Deus, eu não tenho medo, porque o dia que Deus não quiser mais, eu não viverei. Então, eu não me preocupo com isso. Agora,
Isso serve para responder uma coisa que eu fiz que está bem descrita no livro. Na verdade, eu anunciei o impeachment em 2 de dezembro de 2015, mas, no entanto, antes do feriado de finados, um mês antes, que era 2 de novembro, eu assinei a autorização do processo de impeachment, entreguei para o secretário-geral da mesa, que era o Silvio Bueno, coloque no cofre. Se eu for afastado por uma decisão absurda, estapafúrdia, numa madrugada qualquer, ou se eu morrer, mesmo de morte natural, ou vítima de qualquer tipo de atentado, você publique. Ou seja, a decisão está tomada. Agora, eu apenas estou administrando o dia da divulgação. Mas se acontecer alguma coisa comigo, a minha ordem é para publicar. Então, essa foi a minha... E está aí ele de testemunha, que isso, de uma certa forma, responde tudo aquilo que falam. Ah, ele só fez o impeachment porque foi um revanchismo com o PT, por causa da briga do PT, daquele momento. Não, a decisão estava tomada. E muito bem tomada, né, Eduardo? Porque o que a gente viveu naqueles momentos ali foi uma barbaridade mesmo. Um governo que realmente começou terminado e o Brasil não aguentava mais passar nem um mês, um dia, com aquela condução da política econômica, com aquela desvairada. O Brasil perdeu no ano de 2015. Saudar mandioca. No período dela, 8% do produto interno bruto. Foi. E 10% da renda dos brasileiros sem pandemia. Você imagine a Dilma com pandemia. Ela já era uma pandemia por si só. Ela era uma pandemia. Imagine ela com pandemia. Não, ia acabar. O Brasil acabava de vez. O mesmo Marcos aqui que perguntou se você levou algumas ofensas e ameaças do PT, ele perguntou o seguinte: o senhor acredita que nos próximos anos os partidos tendem a ter uma maior identidade doutrinária ou ideológica? Olha, veja bem, a gente está vivendo um momento hoje que você tem que, na política, saber reconhecer aquilo que está acontecendo. A polarização, ela sempre existiu. O Collor exercia a direita e o Brizola exercia a esquerda e o Lula tomou o lugar do Brizola na esquerda. Consequentemente, permaneceu até hoje o Lula e o PT. O Collor, com o impeachment dele, foi sucedido pelo PSDB, que, a despeito de vir sobre social-democracia, era direita. Com vergonha de dizer que era direita. O que aconteceu? Direita em cima do muro, como sempre. Como sempre, mas envergonhada, para não porque direita passou a ser, era um estereótipo que as pessoas tinham vergonha de assumir, embora o fossem. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro tomou o lugar do PSDB com a derrocada do PSDB. Então, o Bolsonaro tem 2 virtudes que são virtudes do nosso ponto de vista de interpretação, mas são as razões das pancadarias que ele recebe. Em primeiro lugar, ele estabelece a comunicação com a mídia sem intermediação da mídia tradicional, que irrita e revolta a mídia tradicional, que perde poder, perde importância, e essa é uma das principais razões da contestação do Bolsonaro. Que quer acabar com ele por causa disso. Não é essa história de verba publicitária não dada para o Bolsonaro que faz com que a mídia tradicional seja contra ele. Não é, porque você não acha que a verba publicitária de governo tem uma influência no resultado da TV Globo, que não tem. O percentual é muito pequeno para isso. Mas a perda do poder, não, isso interfere. O segundo ponto que o Bolsonaro trouxe é que as pessoas perderam a vergonha de assumir aquilo que são. Ou seja, hoje você tem uma direita que faz questão de dizer que é direita e que não se incomoda de ser rotulada de direita. Porque antes, o sujeito era considerado direita, era fascista. Era preconceituoso. Não, fascista. Fascista. Era praticamente sinônimo de interpretação de direita com fascismo. Então, a gente, hoje, tem gente que ainda tenta qualificar a direita como fascista, mas a grande maioria não se envergonha mais de assumir que é direita. E, aliás, esse é um dos grandes pontos das pesquisas de opinião pública, principalmente as feitas de forma presencial. As pessoas, o eleitor do Bolsonaro, tem muita vergonha, não sabe quem está perguntando, de assumir a sua intenção de voto. Ele prefere esconder. O que tem de eleitor do Bolsonaro envergonhado é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O cara primeiro espera ver o que você fala. Se ele vê que você fala, aí ele pode até concordar. Também notei esse fenômeno. Eu falei isso e vou continuar falando. Eu tenho reparado isso. Se a gente vai para uma guerra e não sabe que está na guerra, a gente vai apanhar, vai levar tapa na cara, vai tomar dedo no olho, chute nas partes baixas. Por quê? Guerra é guerra.
E luta é luta, esporte é esporte. O pessoal da direita acha que o que a gente está enfrentando com relação à esquerda é uma luta que tem regra. Que a gente vai num ringuezinho, ou vai num campeonato de karatê, e tem, né, não pode ter contato e tal. Essa é a luta da direita. A esquerda não, vai... É discurso de ódio, narrativa que eles inventam, que eles distorcem, é fake news o tempo todo, é uma afirmação de mentiras o tempo todo, é uma desqualificação de reputação ininterrupta. Essa história de fake news aqui, essa história de desqualificação por mensagem, por meio de comunicação, o PT o exercia. A primeira eleição da Dilma contra o Serra em 2010, a acusação que tinha era a tentativa de destruição através de mensagens fantasmas que havia naquele momento, nós estamos falando de 12 anos atrás. Então, essa história é a seguinte: outro dia eu estava andando aqui em São Paulo, chegou uma pessoa e falou, pô, tem uma turma aí ligada ao PT comprando chip até dizer chega aqui na... Sabe por causa de quê? Você tem uma limitação de 250 pessoas no grupo do WhatsApp. Então, o sujeito está comprando 10 mil chips, 20 mil chips, 30 mil chips, para poder ter o quê? Criar grupos de 250 pessoas e mandar as mensagens. Um monte de mensagem. Então, não pense em você que o outro lado, ou que fala aqui, que nós estamos lidando com gente, como você falou. É isso, gente que do bem, que tem regra, que gosta de lei. Não, os caras querem tomar o poder, eles galera. Eles querem lei para os outros. É lei pros isso, outros, lei para nós, para o inimigo. E é o que está acontecendo. A lei funciona para nós, mas para eles não. O que a gente está vivendo, e aí, complementando a pergunta do telespectador aí, do Marcos, nós temos a seguinte situação: as pessoas hoje estão assumindo as suas posições com muito mais clareza, com muito mais definição e uma grande parte sem vergonha disso. Porque antes é o seguinte, você rotular, o sujeito é ideológico. Não é bacana, só ideológico era de esquerda. Porque só existia ideologia de esquerda. Quem não era ideologia de esquerda é fascista, é aquilo que eu falei aqui. Então, hoje, as pessoas se rotulam de ideologia de outro lado que não seja de esquerda. Aquela história, são os partidos, nós temos que combater os pequenos partidos, acabar, botar cláusula de barreira, temos que salvar os partidos ideológicos. O que são os partidos ideológicos? Quais? Quer dizer, o de direita não é ideológico? Então, quer dizer, a gente aqui vive um preconceito, até porque a gente sabe, não vou dizer a você os donos dos meios de comunicação, mas aqueles que escrevem, os redatores, eles são, na sua maioria, da ideologia da esquerda. Não há dúvida nenhuma disso. Todos da esquerda. Eu vejo o seguinte, eu tenho caminhado para lançar o livro em vários locais. Vem muito estudante para poder comprar o livro e ler, vem conversar comigo. E até me espanta, né? Porque não é natural que a garotada busque a informação comigo, né? É natural que as pessoas mais velhas, que me conhecem mais, que busquem, não as pessoas mais jovens. Mas a garotada vem o seguinte, eu preciso ter argumento para enfrentar o debate. Eu falei, por quê? Não, na minha universidade só tem esquerda. E eu preciso de argumento, onde é que eu tenho que ler aqui para poder ter argumento? Então, eu vejo essa procura de uma parte que não se conforma, mas que vive debaixo de uma doutrinação de esquerda das universidades, que são praticamente uma peleja de guerra, que o cara é quase que um ser extraterrestre se não tiver vinculado àquela ideologia. Então, há uma guerra ideológica, sim, mas que as pessoas hoje estão com posições. E aí a guerra se dá o quê? Quando você se forma na juventude. Esse é o grande problema. É onde a gente tem que buscar focar a formação ideológica das pessoas, dos jovens, dos universitários, daqueles que vão buscar a universidade. Isso que a gente tem que se focar. E os partidos políticos devem buscar muito isso na juventude. E ajudá-los, inclusive, ajudá-los a preparar, para dar a eles a oportunidade de conhecer o outro lado. E enfrentar essa doutrinação de uma só ideologia, que é a de esquerda. A gente tem que apresentar o outro ponto de vista, tem que ajudar os caras a terem argumentos, sim. E nesse ponto, eu acho perfeito que os jovens estejam procurando o seu livro, procurando os discursos, por exemplo, do meu pai também, porque para ter um contraponto. Porque, como eu estava dizendo aqui, nós somos
por natureza, brasileiros pacifistas. Nós não temos aquela coisa de revolução, da guerra, da discussão. A gente não está acostumado com esse tipo de conduta. Cris, eu acho que, por exemplo, o PTB é um partido que pode e deve fazer isso, a gente criar uma forma de universidade política. Tem que fazer. Para poder educar, não é doutrinar. Não. É mostrar, conhecereis a verdade vos libertará. João 8, muito 32, bom, muito né? bom. Eu acho que é um caminho que tem que ser adotado e que, aliás, os partidos políticos deveriam fazê-lo para dar uma opção à garotada de poder ter acesso a conhecimento e a doutrina que não seja imposta nas universidades. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Porque eu acho que vai aumentar a dicotomia de pensamento no Brasil por causa do acesso à informação descentralizada distribuída da internet. Sem dúvida. E agora, porque eu acho que não foi na universidade que a garotada começou a acessar os Com pontos certeza, de vista né? diferentes da Não, cartilha do partido. Não, mas é até porque uma grande parte que está ascendendo ou tendo acesso à informação não necessariamente ingressou na universidade. Claro. Ela é elitista ainda hoje. É. A universidade é elitista. Ela tem que deixar de ser elitista. As pessoas não podem pagar. Os jovens de classe pobre não tem como pagar. E não tem preparo, muitas vezes, para entrar na universidade pública. E nós tivemos o fracasso da política de financiamento estudantil. Por acaso, eu defendo que nós temos que, efetivamente, não é financiar, nós temos que pagar. Eu sou favorável, inclusive, que a gente não tenha nem necessidade de ter universidade pública, Também mas acho. que o governo pague a universidade para quem precisa. efetivamente não possa pagar. Uhum. Então, é um modelo que deve ser debatido. Então, o acesso, ele é elitista. Então, a juventude que está acessando e que está entrando na doutrina não necessariamente é que está na universidade. Sem Por dúvida. isso é que eles estão acessando. E agora isso do estar acessando é também outra questão, porque por isso explicaria o medo que o PT, por exemplo, e outros têm da internet e tentam ficar regulamentando ela, marco civil da internet, porque a única forma de ter um retrocesso no caminho de conhecimento desse outro lado da moeda é se houver uma censura, como está acontecendo nas redes sociais. Está acontecendo. Todos os pontos de vista da direita, conservadores, seja até a expressão da fé, já está passando por discurso de ódio nas redes sociais. Não, o que eles estão fazendo é o seguinte, eu estava vendo uma frase outro dia que me deixou bastante preocupado. As pessoas não estão criando rejeição ao Bolsonaro, estão criando aversão. A campanha não é para aumentar a rejeição, é para transformar a rejeição em aversão. Ou seja, a desqualificação total de qualquer discurso que ele tem. Se o Bolsonaro falar que essa mesa aqui é de madeira? É de madeira, todo mundo vai dizer que ela é de mármore. Então, se ele quer que interprete que a mesa é de madeira, ele tem que dizer que a mesa é de mármore. É simples assim. O negócio está muito feio. É uma falta de respeito à instituição Presidência da República. É tão grave, é tão visível esse processo de desconstrução. Você vê, por exemplo, o seguinte, olha só a situação. Você vê que eu não quero comparar, mas, até porque são coisas completamente diferentes. Mas o que aconteceu? O Trump nos Estados Unidos, ele sofreu exatamente o que o Bolsonaro está sofrendo aqui agora. Então, houve praticamente uma junção de toda a sociedade, a mídia como um todo, para desqualificação do Trump e tentar, através do estereótipo que foi colocado nele, criar alternativa a ele como sendo a melhor coisa do mundo, a salvação do mundo, a unanimidade de todo mundo, que foi o Biden. E o Biden foi para discursos, inclusive essa do pária, do cara do príncipe da Arábia Saudita, aquela confusão toda, e agora ele pega e vai para lá. Ele pega e vai para lá. Aí sai da reunião dizendo, não, eu fui dizer na cara dele que ele é culpado. Aí o Biden hoje está com nível de aprovação no governo americano. O Biden criou, através do despreparo dele para lidar com a situação, a crise mundial que a gente está vivendo. Porque o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia é um problema grave, óbvio, todo mundo é contra a guerra, ninguém aqui vai favorável à guerra. Mas o problema é o seguinte, as retaliações que o Biden criou contra a Rússia, elas foram um tiro no pé dele mesmo, dele e principalmente de todo mundo desenvolvido. Por quê? Eu quero saber se resiste ao inverno. Quando chegar dezembro, justamente, com 0 graus, se os caras vão querer ficar fora do gás ou pagar 3 vezes o preço do gás.
Que aí o europeu tudo vai ficar com raiva do Biden, vai virar Putin. Vai ser um problema sério, que entrou no bolso dele. A inflação mundial que a gente está vivendo é consequência disso. Se não tivesse isso, talvez nós não estivéssemos mais na crise. O preço dos combustíveis no mundo inteiro cresceu não por causa da guerra, e sim por causa da retaliação. Exato. Porque o que teria acontecido é o seguinte, era muito simples de resolver. Se o mundo não fosse para a retaliação, se os Estados Unidos entendessem que a intervenção da Rússia dentro da Ucrânia era errada, e ela é errada, simplesmente que fosse até por apoio militar. Mas não efetivamente eu vou me punir. E punir o mundo inteiro para pagar uma conta, para criar um clima que todo mundo tem que ficar contra, e efetivamente eu pagar esse preço. Tá todo mundo pagando. Está todo mundo pagando, e o Biden está colhendo como isso o nível de desaprovação que o Trump nunca atingiu na sua história. E a consequência que vai ter é que agora nas eleições, porque lá as eleições são renovadas, os mandatos dos parlamentares são renovados no meio do mandato do presidente, ele vai perder a maioria. Ele vai virar um presidente capenga. Então, e aí o que vai acontecer? Corre o risco do Trump voltar num enfrentamento com o Biden, e o Biden outro dia eu vi com ele andando, parecia que estava completamente desconectado. Então, ele foi o fruto da tentativa. Aí você pega e assiste aqui o seguinte, o Bolsonaro fala que vai interferir no preço dos combustíveis, ou quer tentar interferir, ou critica para baixar o preço dos combustíveis para baixar. Aí o que acontece? Todo mundo sai de cacete em cima dele. Ao mesmo tempo, o Lula diz que se ele vencer a eleição, ele vai abrasileirar o preço dos combustíveis e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A preocupação da retirada ou de transformar a rejeição do Bolsonaro em aversão é de tal natureza que o Lula pode falar a bobagem que for, que a mídia finge que ela não ocorre. Esse é o problema que a gente está vivendo. E não se pode falar nem do Lula, nem do PT, e muito menos de suas ligações escusas com, nós sabemos, com crime organizado, que, aliás, é uma coisa assim tão bárbara, tão inacreditável, que essas ligações não são só aqui com São Paulo, tem ligação com o pessoal da Venezuela. E isso vai explodir a qualquer momento, essa ligação de Lula, PT, com o narcotráfico venezuelano, pelo amor de Deus. E aí não se pode falar disso agora, porque está no momento eleitoral. Existe uma diferença, não é questão só estar no momento eleitoral. Você citou aqui o problema do marco civil da internet, citou o problema das redes. O que está acontecendo? O PT fala em regulação de mídia. Hoje, por acaso, aqui, enfim, outro dia, eu estava lendo um artigo aqui publicado na Folha de São Paulo, das pessoas dizendo o seguinte, não, a regulação de mídia, por que não pode ser debatida no Brasil? A regulação de mídia é censura. É óbvio. Não existe a palavra regulação de mídia que não seja censura. Se você for fazer o controle econômico da mídia, que você poderia até fazer o que os Estados Unidos fazem, ou seja, uma rede de televisão não pode ter o que tem, por exemplo, uma concentração como tem a TV Globo. Isso. Só que o problema é o seguinte, isso há 20 anos atrás era um problema. Hoje, qual a diferença de você ter uma rede ou não ter uma rede de televisão? Nós não estamos aqui na internet? Não estamos nem aí para a rede de televisão. Todo mundo está. Aquele que tiver conteúdo e tiver condição vai sobressair, independente ou não de ter ou não ter uma rede de televisão. Até porque as pessoas menos fazem hoje é ver televisão. Uhum. Então, nós estamos vivendo um momento que não dá para falar nem controle econômico da mídia, mas, no entanto, o PT o fala. E passa batido. O prega e passa batido. Então, o que acontece? Agora, uma coisa a gente não pode virar as costas. A gente nunca pode impedir a liberdade de expressão. Para isso, você é responsabilizado judicialmente. Se eu falar alguma coisa errada, para isso existe a justiça. Para isso existe a responsabilidade civil, a responsabilidade penal daquilo que eu falo, aquilo que eu não posso provar. Se eu acuso quem quer que seja, eu estou difamando, caluniando, injuriando. Para isso o Código Penal prevê punição e para isso o Código Civil também prevê reparação. Então eu não posso censurar você. Então se você falar, se você falou bobagem, as pessoas acham que é bobagem, eu não posso te proibir você de falar. Mas é o que está acontecendo. Mas esse é o grande cerne. Isso é controle de mídia. As pessoas estão confundindo essa situação de, digamos assim, liberdade para as pessoas falarem, a divulgação de fatos que podem ser mentirosos, ou será que
Quantos processos eu já não ingressei com a mídia para que publicassem, por terem publicado coisas mentirosas? E ninguém existia essa palavra fake news. Gente. E qual é o juiz aí que reconhecia, não, a imprensa está exercendo o seu direito à liberdade de expressão? Tem várias decisões Mas disso. muitas. Então, agora, porque eu tenho a mídia descentralizada e porque eu tenho a capacidade das pessoas terem oportunidade de se expressarem, eu vou tolir as pessoas de se expressarem? Ou posso impedir alguém que chegue num botequim e levante depois de um copo de cachaça e fale o que quiser? O cara vai ser preso por isso, responsabilizado penalmente, só porque ele falou o conteúdo dele, que ele tem que provar se ele ofendeu quem quer que seja. Mas jamais eu posso censurar quem quer que seja. Então está um desvirtuamento das situações. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Cada um fala o que quer. Concordo. O que quer. Eu aturei todo mundo falando o que quer, até me ofendendo para Muito, conduzir um processo político. muito. E nem por isso eu calei a boca de ninguém. Eu não tenho o direito de tirar o microfone de qualquer um. O simbolismo de eu desligar o microfone é o mesmo simbolismo de proibir você de falar. Então, quem está fazendo isso, nós estamos voltando a um período ditatorial que a gente esperava ser superado no nosso país. O mais grave é que, dizendo-se, defendendo-se a democracia. A democracia. Uma ditadura soft. Não. Quem fala o que quer e é censurado é antidemocrata. Isso, exatamente. Por quê? E quem está defendendo, quem está censurando é que defende a democracia. Defende a democracia. Esse é o ponto. Isso está me... Não, outra coisa, uma empresa de mídia como o Google, ou como o Facebook, a Meta ou o Twitter, quer censurar o que eu posto. Sim. Escreve que você é cristão. Tenta impulsionar. Não precisa ir longe, não. Fala que você é cristão, evangélico. É um controle do conteúdo mundial de uma forma que eu nunca vi igual. Banir da rede social uma pessoa porque prega, segundo eles, coisas que não são comprovadas. Antidemocráticos. Então, você cara falar ser glória patriota. a Deus. Glória a Deus já é discurso de ódio já. Então, E é pior que eles... E aí o que acontece? Eles te bloqueiam, eles falam que é discurso de ódio, tiram sua postagem, e toda vez que alguém entra no seu perfil, eles aparece assim, uma mensagem. Essa pessoa publica fake news ou essa pessoa... Você tem certeza que você quer seguir ela? Você foi exposto a discurso de ódio por essa pessoa, tem esse tipo de coisa. Então, ele não só te bane a sua opinião, mas ele te isola, te crava um estereótipo em você. Eu tá tenho certo? sofrido isso aí. é muito grave. Bom, Tem pergunta aí? Tem. Aqui o João pergunta o seguinte. Os valores são... Ih, o João mandou um monte de pergunta. Ó, os valores cristãos podem estar na política? Primeiro, é que tudo relacionado. Qual o limite de interferência de religiosos na política? Essa é menos... Agora vai mais... Eu falo assim, as 4 você vai... O que o senhor acha dos esforços de fortalecimento do parlamento, semiparlamentarismo, e como mobilizar os cristãos para atuar na política? Bom, eu acho, mesmo nível. Não, eu defendo os valores cristãos e eu acho que todos que defendem o valor cristão têm que estar na política e têm que colocar o valor cristão acima de qualquer outra coisa. Até porque eu entendo isso. Deus está acima de tudo. Até porque os valores cristãos são os valores que nós somos... os melhores valores para serem adotados na vida. Conhecereis a verdade vos libertará, ninguém vai pregar mentira. Só né? o PT. Sem dúvida. Não Então, creio em Deus, a gente precisa efetivamente não ser estereotipado por ser cristão. Porque, aliás, você vê o seguinte, o cara é deputado evangélico, o cara é deputado evangélico. Ninguém fala deputado ateu, nem deputado espírita, nem deputado católico. Mas deputado evangélico, o cara fala que o cara é deputado evangélico. Por quê? É uma discriminação. Isso é ódio. Isso sim é ódio. Então, o que a gente precisa é efetivamente deixar que as pessoas exerçam. Se 30% da população hoje é evangélica e você tem um percentual até maior de cristão, porque os católicos são cristãos também. Então, se você considera aqueles que são cristãos a grande maioria, por que não adotar os valores cristãos? Então, o fortalecimento do parlamento, ele se dá muito em função da representatividade da sociedade estar representada no parlamento. Quando 88% da população não lembra quem votou para deputado, isso é um fato grave. Se dá por quê? Primeiro, que ninguém liga para o parlamento. Segundo, a maioria vota em quem não se elegeu. Por quê? Porque a forma de eleição ela tem que ser mudada. Isso que eu ia falar.
Porque se eu tenho que fazer nominatas, como tem que fazer aqui no partido, eu tenho que botar a maioria dos votos e gastar dinheiro público de fundo partidário em quem não vai se eleger. E a população não lembra de quem não se elegeu. Se a gente votasse, os mais votados são os eleitos, que é uma coisa que o eleitor entende, não é eu votar no Enéas e eleger 4 caras de 200 votos. Então, isso aí é que chama-se a expressão da representatividade, que é toda a origem da crise política que a gente tem. Se a gente consegue votar, lembrar em quem votou, porque o meu candidato, a sua maioria foi eleito, soma os votos dos 513 deputados eleitos em 2018 e vê o percentual dos votos vários para deputado e você vai entender por que 88% não lembra. Não lembra, então. Meu sonho na reforma política passada era justamente a gente ter mudado a legislação para fazer com que o voto fosse majoritário para a eleição de deputados, cara. Se a gente tivesse tido essa modificação, os mais votados seriam eleitos. E assim você criaria o ajuste entre o eleitor e quem ele elegeu. É isso. Entendeu? Bom, gente, Obrigado. estamos caminhando para o encerramento, que é a frase do Moisés, mas hoje eu falei. Mas, assim, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Cris, a possibilidade da gente sempre debater, eu acho muito importante. Você exerce um papel importante no processo político e vai continuar exercendo. Você vai para um debate de uma eleição majoritária que vai não só qualificar o debate, como também lhe qualificar mais ainda. O debate é sempre importante. E nós precisamos de pessoas como você participando do processo político para que a gente possa ter o contraponto. Eu acho que a eleição ela tem que ser disputada com as pessoas com clareza. As pessoas não podem ser enganadas numa votação e depois elegem um presidente da República e não elegem aqueles que vão dar a sua governabilidade. Isso. A minha posição é muito simples, Cris, e eu acho que tem que ser de todo mundo e o eleitor tem que entender isso. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso. Se Deus permitir que a minha pré-candidatura seja confirmada e eu seja eleito, se o Bolsonaro vencer a eleição, eu estarei na base do Bolsonaro. Se o PT ganhar a eleição, seria oposição. É isso. Então, quem votar em mim sabe como eu vou me comportar. É assim que tem que ser com todos. Você tem que conhecer qual é o posicionamento de quem você vai apoiar e saber. Se você quer eleger o Lula presidente da República, o PT presidente da República, você tem que votar nos candidatos que apoiem ele. Exato. Não tem que votar nos candidatos que vão apoiar o outro e vice-versa. Então, não dá para a gente conviver com a política mais, a gente brincando que a gente vai botar um gato aqui, um rato Exato. ali, um cachorro ali. Não, nós temos que saber exatamente o que a gente quer para o nosso país. E a gente ter a condição de botar na Câmara e no Senado aqueles que são do mesmo pensamento de quem você quer que comande o país é fundamental para que ele consiga comandar o país quem você quer eleger. Muito bem. Depois disso, eu não preciso falar mais nada. Muito obrigado. Vocês já estão mais do que despedidos. Semana que vem estamos aqui novamente. Você que quer mandar mensagens para o Eduardo, quer falar com ele, acessa as redes dele ou coloca na nossa que a gente passa para ele também. O Eduardo é pré-candidato a deputado federal pelo PTB, com muito orgulho, e eu faço parte das pessoas que trouxeram ele para o partido também com muito orgulho. Foi meu presidente, sabe? Aquela questão afetiva também. E sabe como é que é, gente? Eu sou fã dele, entendeu? E é isso aí. Bom, um abraço para todos e até breve.